Olá, olá Itajaí, olá Joinville. Estamos começando o programa A Voz do Navegante e hoje com boas notícias. Aprovada então por unanimidade a aposentadoria especial do pescador. Uma briga de longa data. A parte laboral do setor pesqueiro vinha pleiteando isso já há um bom tempo. Parabéns ao Manuel Xavier de Maria, que encabeçou isso desde o início. O Manuel recebeu e-mails de congratulações, tanto da indústria como do setor laboral, do setor patronal, do Sindip, enfim. E merecido, a briga foi ferrenha. E o Manuel conseguiu, então, essa aprovação. E por unanimidade. Agora, só falta passar pelos deputados. Mas é muito difícil isso parar na Câmara dos Deputados. Com unanimidade no Senado, que era o mais difícil, e a gente conseguiu. Podemos contar, então, como uma grande vitória para o setor pesqueiro. O pescador merece, e não é de hoje. A gente esteve lá no Citrapesca e batendo um papo com o Manuel com relação a essa vitória e alguns outros projetos que o Citrapesca quer implementar agora, esse ano, até o ano que vem. São brigas que a gente quer que aconteça já. Tomara. Mas são brigas tão brabas e tão ferrenhas quanto esta da aposentadoria especial. Mas vamos assistir a entrevista com o Manuel. Há mais de 15 anos a gente vem buscando tentar garantir aos pescadores essa questão do PLS 150. Inclusive, essas questões referentes a defeso, perda de tempo de trabalho, necessidade de 75 anos para se aposentar, isso já deu, inclusive, a abertura de uma ação na via judicial, no qual a gente não teve êxito. Por quê? Os juízes entenderam de que havia, sim, a possibilidade dos pescadores pleitearem isso, mas que todo trabalhador pescador, para garantir esse direito, tivesse que entrar com uma ação individual na justiça. Não era justo, dessa forma a gente resolveu parar com a questão judicial e irmos atrás da busca de um facilitador para os pescadores em geral, ou seja, na via política. Essa questão faz 2 anos que foi apresentada ao senador Paulo Paim, um político senador do estado do Rio Grande do Sul, que viu com bons olhos essa situação dos pescadores, doença, que a partir de 20 anos a maioria dos pescadores já tem problema com doenças graves, e achou injusto os pescadores não terem o acesso à aposentadoria por tempo de serviço, porque da forma como está, ele não tem acesso, ele vai trabalhar até 75 anos para ter acesso a uma aposentadoria por tempo de serviço, coisa inviável para o ser humano num país chamado Brasil. Hoje, então, agora vai para a Câmara dos Deputados, da Câmara dos Deputados. Ainda existe, é muito difícil, ainda existe a probabilidade disso não passar, ou está encerrada essa questão? Não, Gelson, o que a gente está comemorando muito é que nas 2 comissões do Senado Federal, os senadores entenderam que é justo, é mais do que a questão de justiça, essa situação para com os pescadores. Então, no Senado Federal, ela passou nas 2 comissões por unanimidade. Essa unanimidade é para nós, sim, motivo de orgulho, até porque demonstra de que aquilo que a gente busca é uma questão de garantir aos pescadores o que julgamos ser necessário para com o trabalhador da pesca. E os senadores também entenderam dessa forma. Agora vai para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, nós vamos ter que fazer o mesmo trabalho, junto aos deputados, dizendo o seguinte: os pescadores merecem e têm que ter essa garantia, porque senão ele vai ser um trabalhador que nunca vai se aposentar. E se ele um dia se aposentar, ele não vai desfrutar dessa aposentadoria, porque ele já está velho demais, doente demais, e a gente não pode querer ter no Brasil uma categoria que venha sofrer dessa forma. Ou seja, vamos fazer o mesmo trabalho na Câmara Federal, para que os senadores, os deputados federais, tenham a mesma atitude que tiveram os senadores do Brasil. Uma conquista do Citrapesca, então, porque todos sabem que tu estava encabeçando essa briga, não é de hoje. É um passo dado, é uma conquista, e como diz a luta continua, vamos continuar, porque tem muitas outras conquistas que o Citrapesca está pleiteando para o trabalhador. Bem, isso, né? O que a gente não quer continuar a ver no setor pesqueiro nacional é o que a gente está vendo agora.
Agora tem inúmeras pessoas, inúmeras entidades dizendo de que eu estava presente, eu pleiteei, eu fiz isso, aquilo, outro. O que eu digo para essas pessoas é o seguinte: o setor pesqueiro, na classe dos trabalhadores, é carente de pessoas que desejam trabalhar. Então, que continuem a trabalhar, que continue a buscar, a tentar garantir aos trabalhadores melhores questões de trabalho, melhores dividendos, mas que não venham tentar ofuscar algo que alguém faz, ou que alguém fez. Ou seja, esqueça essa picuinha e vamos trabalhar em prol dessa categoria que é, sim, carente de muitas coisas. Um outro projeto que a gente tem em mente a levar ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, logo em seguida, depois da aposentadoria, é a questão de salvamento em alto mar. Ou seja, chega da gente ficar assistindo trabalhadores sofrendo por 5, 6, 7 horas, ouvir da Marinha, ouvir do bombeiro que não tem pessoal qualificado, não tem equipamento qualificado, adequado, para fazer a redução do sofrimento do pescador quando em questão de acidentes ou então de doenças em alto mar a bordo das embarcações. Ou seja, é um outro projeto que eu tenho certeza vai ser assimilado pela classe política do Brasil, porque é uma necessidade, e uma necessidade tão grande, Gaúcho, que nós estamos falando de pescadores sofrendo. Agora imagina quando acontecer algo grave com as embarcações transatlânticas do nosso litoral, que são pessoas de grande dinheiro, poder de fortuna, né? E esse pessoal via sofrer por alguma coisa e não tiver bombeiro e nem marinha para fazer, no mínimo, a redução desse sofrimento. Não, Manel, não. Se acontecer alguma coisa em alto mar com o transatlântico, a Marinha vai. Vai. O problema é a Marinha, com todo o respeito à Marinha do Brasil, com todo o respeito à Marinha do Brasil. Mas é muita pergunta antes de sair daqui para fazer o resgate. Eu não gosto nem de falar muito a respeito desse assunto, porque começa a me dar uma comichão, e aí eu vou ter que dar a minha opinião. Enfim, e a necessidade existe. Eu gosto de falar nisso. Até porque, Gaúcho, eu gosto de falar. Gostar eu gosto, é que aí eu começo a ficar muito empolgado. Até porque nesse último final de semana agora, nós tivemos 3 embarcações, 3 acidentes. Um pescador com costela quebrada, 5 horas de viagem da nossa barra de Itajaí. Um outro tripulante que teve um acidente com a panga da embarcação, caiu na água, inclusive, e um outro terceiro que teve perna quebrada. Ou seja, em nenhum deles a gente teve o apoio da Marinha ou do bombeiro. E eu indo buscar um apoio no bombeiro às 23 horas e 18 minutos, eu recebi da pessoa que estava atendendo no corpo do bombeiro e de que nós estávamos com um problema de pescadores acidentados em alto mar. A resposta dele: nós não podemos fazer nada, nós não temos pessoal nem embarcação para sair numa hora dessa para viajar 5 horas. Como se viajar 5 horas a partir da nossa barra fosse uma grande coisa, né? Eu digo ao bombeiro e às pessoas que estão nos ouvindo, 5 horas não é nada. Tem pessoal nosso que chega a viajar 36 horas direto numa embarcação de pesca para chegar num pesqueiro. E aí não tem helicóptero, não tem embarcação, não tem pessoal, isso, aquilo, outro. E quem fica sofrendo não é somente o pescador acidentado. É o pescador acidentado, é a tripulação e a família quando sabe também. Ou seja, você já aguardar por 15, 16, 17 horas um parente seu acidentado ou adoentado dentro de uma embarcação, sem ter um médico, não tem nada em alto mar. Só o que vai garantir isso é uma embarcação adequada para dar uma assistência e uma redução de tempo desse pescador do local de acidente até um hospital mais próximo. A dona Salma que o diga. Abraço, dona Salma. A Salma perdeu 5 filhos na pesca. A senhora lá de Porto Belo, que a gente já entrevistou, enfim. A saúde do pescador em terra, como é que está? Nós tínhamos alguma coisa do Cetrapesca junto com o posto de saúde, que eu não lembro mais, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. Na realidade, essa saúde do trabalhador, isso foi questão, inclusive, na época que a gente estava junto à prefeitura como secretário de pesca. O que a gente sempre buscou, Gaúcho, é que nós tivéssemos alguma coisa para atender esse pescador a qualquer hora. O pescador não tem um horário para ficar doente, e quando ele sente alguma coisa, muitas das vezes ele sai para alto mar com o mesmo problema de doença. Por quê? Ele chega em terra, acaba se atendo às necessidades de se fazer presente
esposa, filhos e amigos e parentes e a sociedade, acaba esquecendo da sua doença e volta novamente. E se ele for em qualquer posto de saúde marcar uma consulta, é para daqui a 15 dias. Nenhum pescador permanece em 15 dias à espera de uma consulta. Na época, o departamento jurídico da Prefeitura de Itajaí respondeu o seguinte: nós não podemos dar prioridade a ninguém. Né? E a gente respondeu ao secretário na época dizendo: nós não queremos prioridade, nós queremos ter acesso. E acesso não é prioridade. O pescador não é um trabalhador que está em terra, como a gente já falou anteriormente, onde ele pode pegar um ônibus, um táxi, uma bicicleta. Ou seja, ele fica muito restrito à questão de locomoção do próprio pescador. A embarcação é o lar e o local de trabalho dele. E aonde a embarcação vai, está o pescador. E ele não pode deixar a embarcação para dizer que voa ao médico. E nem mesmo assim a gente conseguiu. Existe a CAT. O CAT é um centro de atendimento dos trabalhadores, não somente de pescadores. A gente faz parte da CAT. Muito pouco dos pescadores têm nos procurado ultimamente, mas a gente tem retomado esse serviço com a CAT, inclusive com questão de dentistas. Aquela esposa, filho de pescador, também tem problema de dentição. Qualquer problema que seja, pode procurar a gente, que a gente caminha a CAT, mas a gente ainda precisa, assim, que o governo municipal, especialmente de Itajaí Navegantes, que são os maiores representantes do setor pesqueiro na questão política local. Isso, nós somos o maior porto pesqueiro do país. O Brasil é grande, nós temos o maior porto pesqueiro. Até hoje não se conseguiu, Gaúcho, fazer com que os governos, inclusive eu, como secretário, tentei de todas as formas e não obtive isso. Tem sempre alguma questão de justiça, a justiça não permite, procuradores, promotores não permitem, ou seja, fazer o bem a quem quer que seja é difícil. Imagina a uma categoria como os pescadores. Como a gente também tem a questão de aproveitar esse projeto PLS 150 em sendo aprovado, a questão de podermos fazer dentro do sindicato a colocação de cursos para que os pescadores, na época dos defesos, tenham acesso a esses cursos para garantir o seu benefício do governo federal na questão de um salário do piso da categoria, naqueles cursos que a gente acha interessante, segurança em alto mar, queda, sobrevivência, combate a incêndio e por aí vai. Ou seja, o próprio sindicato vai se dispor sim a fazer esses cursos, tão logo esse projeto seja aprovado na Câmara de Deputados, e nós vamos realizar não somente em Itajaí, até porque a maior gama de pescadores, muitas das modalidades de captura não estão somente em Itajaí, estão em Governador Celso Ramos, Porto Belo, estão em Tijucas, estão em Florianópolis. Então o sindicato está se preparando sim, depois da aprovação desse projeto, a vir fazer muitas outras coisas daquilo que a gente sempre buscou. O mais importante até hoje era esse, a questão da aposentadoria. E isso se garantindo, Gaúcho, vou dizer um negócio para você, inclusive a questão de a gente trazer de volta inúmeras pessoas que saíram da pesca para o setor pesqueiro e outros novos pescadores, eu tenho certeza de que isso vai aumentar muito a procura para que o setor pesqueiro não vir a sofrer como está hoje, com mão de obra qualificada. Está então a entrevista do Manuel mostrando o que o Citrapesca pretende fazer. Agora, novas lutas, novas conquistas. Vamos continuar, enfim. Esse problema aí do resgate do pescador, não precisa nem se falar que isso é uma peleia de longa data já também. A gente vem falando nisso há um bom tempo. A lancha do Beto está lá, na frente do Citrapesca, esperando um motor. Vamos ver o que acontece. Mas eu vou para um rápido intervalo comercial e já volto, ainda com o Manuel, conversando a respeito das carteirinhas de pesca.